você acompanhasse comigo esses 3 versículos. Presta bem atenção nos detalhes. O texto é extraordinário. Jeremias capítulo 18. Em casa você pode fazer a leitura toda desse livro profético, Jeremias. O capítulo é o 18. Em casa você pode lê-lo. Você vai mais uma vez se surpreender. Pastor, eu já li Jeremias 18. Eu já li. Mas leia mais uma vez, porque Deus é dinâmico. Cada vez que você lê a palavra de Deus, ela traz para você uma informação nova, ela traz para você algo novo. Por quê? Porque Deus faz novas todas as coisas. Diga isso, Deus faz. Diga, Deus faz novas todas as coisas. Está escrito isso lá no Apocalipse. É preciso crer. Nós precisamos exercitar a nossa fé, colocar nossa fé em prática. Então, em casa, você tendo oportunidade, leia o capítulo 18, um pouco mais, medite nesse texto, você vai ver, você vai abstrair desse texto coisas extraordinárias. Mas preste atenção nos detalhes destes 3 versículos que nós vamos ler agora. Vamos juntos, quero convidar você para ler comigo, no 3, 1, 2, 3, palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Então veja que o texto já começa dizendo que alguém falou a Jeremias o que precisava ser dito. Diga comigo assim, alguém falou. E quem foi que falou a Jeremias? Diz o texto que foi o Senhor, está lá no finalzinho da frase, foi o Senhor. Deus chamou Jeremias e falou algumas coisas importantes para Jeremias. Então, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ele não inventou, ele não criou uma narrativa, ele não inventou uma história, podia ter inventado, mas não inventou. Diz o texto bíblico que alguém falou com ele. Quem foi? Foi Deus. Diga, Deus fala. Deus falou a Jeremias. Então Deus vai me falar nesta noite, vai falar com você nesta noite. Quantos que recebem isso, diga amém. Segundo, o que foi que Deus então falou para Jeremias? Vamos lá, levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando. Diga comigo assim, e eis que ele estava trabalhando. Quem é que estava trabalhando? Diga, o oleiro. O oleiro estava fazendo o quê? Então diga, o oleiro estava trabalhando. Só as mulheres, o oleiro estava trabalhando. Os homens, o oleiro estava trabalhando. A igreja, presta atenção nisso, veja o detalhe. Veja o detalhe. Jeremias desceu e foi na direção de onde estava a história, de onde a história começou, de onde Deus contou para ele que algo estava acontecendo. Quando ele chegou lá, ele viu, naquela narrativa divina, alguém trabalhando. Deus estava trabalhando. Você sabe o que Deus está fazendo hoje? Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus está trabalhando. Então diga comigo, hoje Deus está trabalhando no meu coração, na minha vida, na minha história, na história do meu irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás. Deus está trabalhando na história do Brasil e do planeta Terra. É isso. Diga, é nisso que eu creio. Você crê? Israel, essa história tem a ver com o povo de Israel.
Por mais que ela esteja distante de nós nos dias de hoje, ela aconteceu. E o que aconteceu naquele tempo, e o que aconteceu naquela época, tem acontecido também nos dias de hoje. Israel estava vivendo um momento desagradável. Diz a palavra de Deus, se você for ler os capítulos anteriores, você vai perceber que Israel estava vivendo um momento grave. Diga comigo, desagradável. Diga comigo, grave e perigoso. Então, 3 momentos dificílimos de serem narrados. Claro, por quê? Porque nós não estávamos lá. Então nós não vimos o que aquele povo passou. Nós sabemos por ler, nós sabemos por estudar, nós sabemos por aprender a história de Israel. Se você ainda não leu nada sobre a história de Israel, existem bons livros que fazem um registro extraordinário desse povo, que não foi um povo qualquer, foi um povo escolhido por Deus, um povo separado por Deus, para a glória de Deus, mas tão igual a nós, um povo muito parecido com o nosso povo, com o povo chamado Israel de hoje. Por quê? Porque era um povo que falhava, um povo imperfeito, um povo com as suas nuances, com as suas dificuldades, um povo que pecava. Por isso, o momento da história daquele povo chamado povo de Israel, povo hebreu, especificamente da tribo de Judá, era um momento muito difícil, era um momento, como eu disse, desagradável, grave e perigoso. E foi nesse momento, presta atenção nisso, irmão, presta atenção, irmã, meu amigo, minha amiga, foi nesse momento desagradável, grave e perigoso, quando Deus resolveu dar um basta e impedir que alguma coisa pior acontecesse. Deus se movimentou e mostrou 3 coisas ao profeta. A primeira, a sua tristeza. Deus estava triste com o que estava vendo acontecer por parte do povo de Israel. A segunda coisa, Deus viu a indiferença do povo, ou seja, tanto fazia continuar adorando, continuar servindo, continuar oferecendo sacrifício, indo à presença dele ou não, o povo estava indiferente a tudo que se tratava de espiritual. E a terceira coisa, essas 3 movimentações, a terceira delas, Deus mostrou a consequência da sua escolha. Presta atenção, abra os teus ouvidos porque eu vou falar, eu não estou falando de política nenhuma aqui. O culto não é político. Eu estou falando de um momento que vivia o povo de Israel, um momento tenso, um momento grave, um momento desagradável e, sobretudo, perigoso, a tal ponto que Deus decidiu dar um basta. Deus resolveu dar um basta e impedir que alguma coisa acontecesse ainda de pior na história dele. Ou seja, o que é que estava sendo afetado naquele enorme grupo de pessoas? Diga comigo, o corpo. Diga novamente, o corpo, a alma e o espírito. Mais uma vez. Você está acompanhando? Você está me acompanhando? Sim ou não? Você está acompanhando o que eu estou falando? Amém ou não amém? Então, a situação era tão grave, era tão complicada, era tão difícil, que corpo, alma e espírito estavam também sendo prejudicados, corrompidos e adoecidos. Essa história é uma história que tem tudo a ver com o pecado. Por quê? Porque é exatamente isso que o pecado faz, é exatamente assim que o pecado age. Ele vai minando a pessoa, até que a pessoa comece a ficar cansada, distraída
e então ela vai se distanciando das coisas espirituais, ela vai deixando o alimento espiritual de lado e vai tomando refrigerantes, vai consumindo self-service, vai na comida rápida, e quando ela chega no médico, o que acontece? Ela está com algum problema sério, e aquele problema físico começa a se desenvolver, ele vai trazendo problema para a alma, porque a alma gerencia o que? Os sentimentos. Diga comigo, a alma gerencia os sentimentos, e o corpo, diga comigo, o corpo gerencia a matéria, e o espírito, diga assim, o espírito, diga assim, pastor, o espírito se conecta com Deus. Mas o pecado vai trabalhando de tal forma, ele vai entrando, ele vai se aproximando, ele vai se articulando na mente, no coração, na alma e no corpo da pessoa, afetando-a completamente, até que ela esteja afastada das coisas de Deus. Irmãos, o mundo está afastado das coisas de Deus, a sociedade está afastada das coisas de Deus, e é por esta razão que nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, nós estamos vendo o aumento da violência, nós estamos vendo os crimes, nós estamos vendo as doenças que estão chegando, cada vez uma mais diferente da outra, nós estamos vendo os confrontos, os conflitos, as famílias cada vez mais sendo atingidas, nós estamos vendo as crianças sendo prejudicadas, juniores, adolescentes, jovens, adultos, nós estamos vendo as drogas entrando por todos os lugares, o mundo está doente, a sociedade está doente, o planeta Terra está doente, e há uma razão para isso estar acontecendo, o completo afastamento do homem das coisas de Deus. Presta atenção, irmão, o que nós temos visto hoje, pior do que Judá estava fazendo naqueles dias, é a consequência de um comportamento fora dos padrões divinos. Deus então usa uma narrativa para ilustrar a sua tristeza, a ruína do povo e uma esperança. Diga comigo, a sua tristeza, a ruína do povo e uma esperança. Deus viu o que estava acontecendo, ficou triste, mas nem por isso deixou de colocar o maior de todos os planos de recuperação daquele povo. Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo no planeta Terra? Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo com as sociedades? O que está acontecendo nas famílias? O que está acontecendo nas igrejas? Deus está vendo, e como deve estar o coração de Deus? Eu gostaria muito que você fizesse essa pergunta para você mesmo, para você mesma. Como será que Deus está vendo tudo que está acontecendo no mundo? Com certeza, se Deus olhou para o povo de Israel e viu o que viu, viu o coração daquele povo se corrompendo, viu o coração daquele povo se transformando, a mente se desconectando, e então o povo se afastando da presença dele, da amizade, da aliança que tinha com ele, nos dias de hoje está acontecendo a mesma coisa. Deus continua triste, Deus está se entristecendo cada vez mais por ver como nós estamos nos comportando nestes dias próximos à grande virada, próximos à volta de Jesus Cristo. Deus estava triste, o povo estava corrompido e o seu destino era a destruição. O povo estava completamente afastado de Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, você pode construir progresso, você pode constituir bens, você pode enriquecer, você pode se tornar culto, você pode adquirir inteligência, cultura humana,
Mas se você não buscar a sabedoria de Deus e não colocá-la em prática, você pode ter todos os sucessos que você ou o seu coração anela, mas isso não será suficiente para você. Isso não vai manter você em pé. Isso não vai manter você respirando o ar de Deus. Você não vai conseguir respirar o ar que está naquela ambiência santa e poderosa, aonde está sentado aquele que vive e reina, aquele que governa sobre tudo e todos. Deus usou uma narrativa é uma história. Nós nunca ouvimos falar tanto de narrativa como nos dias de hoje, né? Essa palavra está em voga. Há inúmeras narrativas por aí, mas esta aqui é uma narrativa, é uma história importantíssima para tratar a doença espiritual do povo de Deus. Diga comigo, é uma história que tem como objetivo curar, tratar o coração doente do povo de Israel. Por isso, ela nos aproxima cada vez mais de Deus. Deus usou essa narrativa, para quê? Para revelar não só a sua tristeza como o povo, mas também como o povo decidiu viver, e também apresentar um plano de recuperação. Deus encontra Jeremias. Como é que Jeremias estava? Texto na tela para mim, não tira não, deixa sair não. Como é que Jeremias estava? Jeremias 18. Está indo? Então, 2. O que foi que Deus disse para Jeremias dizer ao povo? Olha só, o que Deus disse para Jeremias? Primeira parte lá de cima, o que está escrito lá? Levante-se. O que foi que Deus falou para Jeremias fazer? Levantar-se. Por que é que Jeremias não estava de pé quando Deus falou com ele? Por que Deus precisou dizer, levante-se Jeremias? Porque Jeremias estava cansado, Jeremias estava esgotado, Jeremias estava desanimado. Ele tentou, ele pregou, ele advertiu o povo, ele disse tudo o que precisava dizer para acordar o povo, para sacudir o povo, para mostrar que o povo precisava ser alertado de algo que estava para acontecer. E então Deus olha para Jeremias e vê Jeremias, um homem, um profeta cansado. Pode ser que ele esteja olhando para você nesta noite, esteja vendo o quanto você está cansado, o quanto você está cansada, o quanto você tem tentado avançar, o quanto você tem tentado resistir às tentações, o quanto você tem tentado avançar para progredir, para prosperar, mas muito pouco do que você tem feito tem acontecido, ou do que você tem desejado, você tem conseguido. Deus olhou para Jeremias, diga isso comigo, Deus olhou para Jeremias, e assim como Deus olhou para Jeremias, Ele também está olhando para você, Ele está olhando para nós, Ele está olhando para a sociedade, Ele está olhando para o mundo, Ele está olhando com os mesmos olhos de amor, com os mesmos olhos de compaixão. Deus está olhando para mim, para você, para nós. Deus está olhando para a sociedade, Deus está olhando para os meninos, para as meninas, para os moços, para as moças, Ele está olhando para todos aqueles que estão passando por algum tipo de aflição. E então Ele olha para Jeremias e diz uma coisa para Jeremias: Jeremias, levante-se. Jeremias, fique de pé. Jeremias, a missão não terminou. Jeremias, a oportunidade ainda é esta. Ele então olha para Jeremias e diz: Jeremias, levante-se. E ele continua dizendo: e desça até a casa do oleiro. Interessante que nessa ilustração ela não mostra qual era a direção que Jeremias precisava tomar, que direção Jeremias precisava ir. Deus apenas diz para ele: levante-se e desça.
Eu fiquei pesquisando, fiquei perguntando, fiquei estudando e tentando entender um pouco aqui o que Deus quis dizer para Jeremias, e a conclusão que eu cheguei é que Deus disse para Jeremias o seguinte: Jeremias, levante-se, vá e preste atenção no que eu vou te dizer. Levante-se e desça a casa do oleiro. Aí está uma orientação de Deus que vai mostrar uma certa dinâmica, uma necessidade de ação, porque às vezes nós ficamos inertes, irmãos, às vezes nós nos acomodamos. Quantas orações você já fez até hoje pedindo alguma coisa para Deus? Quantas orações você já fez a Deus pedindo que Ele fizesse algo por você, que Ele movesse montanhas, que Ele ajudasse você a prosseguir ou a conquistar alguma coisa, mas você permaneceu no lugar aonde estava orando, você não agiu? Por esta razão que a palavra oração é composta, ela quer dizer peça e haja, é pedir e agir, não é ficar sentado esperando Deus fazer por você, meu irmão, minha irmã. Não fique esperando Deus fazer aquilo que é você que tem que fazer. Quando Deus diz para você, remova a pedra, é para você mover a pedra. O milagre é Ele quem vai fazer, mas a pedra é para você tirar. Então Deus olha para ele: levante-se, movimente-se em ação e vá à casa do oleiro. Vá à casa do oleiro. Deus encontra um Jeremias cansado, um Jeremias esgotado, um Jeremias desanimado, um Jeremias sem forças. Como é que Deus está encontrando você hoje? De que jeito Deus está encontrando você aqui neste lugar? Então, Deus diz 3 coisas para Jeremias. A primeira: levante-se, desça e ouça. Diga comigo: levante-se, desça e ouça. Estas 3 coisas, estas 3 palavras, esses 3 verbos são extremamente importantes. Se você quiser que algo aconteça, não só da parte de Deus, mas também da sua parte, movimente-se, saia de onde você está ou estiver, e comece a abrir os ouvidos para ouvir Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir de uma mensagem extraordinária que virá da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração nesta noite. Amém ou não amém? Amém. Confrontado, Deus manda Jeremias se levantar do abatimento, acompanhar a narrativa atentamente e a ouvir a sua orientação. Quais foram então os detalhes que Jeremias viu na visão que recebeu de Deus? Primeiro detalhe, que havia um homem trabalhando. Versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. 2. Levante-se, desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Versículo 3, comigo: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Jeremias fez uma coisa que às vezes nós não queremos fazer, que nós resistimos: obedecer. Jeremias podia ter ficado daquele jeito, porque afinal de contas o problema não era com ele. Não é assim que às vezes nós agimos? O problema não é comigo, eu estou indo bem, eu estou orando, quando dá tempo, eu estou lendo a Bíblia, depois que já li várias outras coisas,
E quando me sobra um tempinho, eu vou ao culto. Porque se eu tiver outra coisa mais interessante para fazer, eu dou a prioridade. E deixo para ir ao culto quando realmente eu estiver necessitado ou necessitada. É assim que às vezes nós agimos. Deus está querendo colocar a bênção na minha mão, na sua mão, na nossa mão, na mão da igreja. Deus está querendo fazer você prosperar. Deus está querendo fazer você crescer. Deus está querendo colocar você nos lugares, nos melhores lugares que Ele tem para aqueles que são fiéis, para aqueles que servem com coração. Mas a nossa movimentação não é a mesma de Deus. Deus tem um movimento e nós temos outro movimento. Então, queridos irmãos, estava ali acontecendo algo que precisava mudar. Então, quando Jeremias desceu, e ele desceu porque obedeceu, embora estivesse cansado, embora estivesse desanimado, embora estivesse decepcionado e até frustrado, pregou, anunciou, mostrou o que estava acontecendo, levou a palavra de arrependimento, a palavra de conversão, levou a palavra de atenção, mas o povo não se movimentava. Parecia que o povo estava inerte, travado e na mesma situação. Jeremias podia ter ficado como muitas vezes você e eu ficamos, apáticos, indiferentes, sem se movimentar, mas ele não fez. Graças a Deus, Jeremias não fez isso. Diz a palavra de Deus que ele obedeceu. E como foi que ele obedeceu? Ele se levantou. Ele podia estar prostrado, mas ele se levantou. Ele podia estar cansado, mas ele se levantou. Ele podia estar desanimado, mas ele se levantou. Ele podia estar desgastado, mas ele se levantou e tomou uma decisão e se posicionou. E a posição que ele tomou e a decisão que ele tomou foi ir aonde Deus o mandou ir. Diz a palavra, diz o texto bíblico, diz o texto profético que ele obedeceu a Deus, e por isso ele se levantou de onde estava, saiu na direção de tudo e de todos, saiu talvez na contramão de tudo e de todos, e se posicionou, desceu, e quando ele desceu, diz o texto que ele viu. O que ele viu? Ele viu que alguém estava trabalhando. Sabe aquele a quem ele viu estava trabalhando? Para trazer resposta, restauração, conserto, cura, milagre. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando. Deus decidiu então ilustrar algo a Jeremias que ninguém ainda havia visto em todo o tempo. Então Isaías viu, e o que é que ele viu? Não era um artesão qualquer. Quem estava trabalhando não era um artesão qualquer, não era um iniciante, não era um aprendiz, não era uma força invisível tentando dirigir cegamente o destino de alguém. Quem estava trabalhando era fera, quem estava trabalhando era hábil, era top, tinha amplo conhecimento do que fazia. O homem sentado, trabalhando, era Deus. Diga comigo, o homem sentado, diga com mais autoridade, o homem sentado, o homem que estava trabalhando, era Deus. Diga, era Deus. Portanto, Jeremias viu Deus trabalhando. Jeremias viu Deus trabalhando. Segundo lugar, o segundo detalhe que Jeremias viu na visão que recebeu. Qual foi o segundo detalhe? Jeremias viu um vaso ruim e disforme no colo, na roda do artesão. 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava
trabalhando sobre a roda. Eu queria que você guardasse esses dois detalhes. Primeiro, ele estava trabalhando, diga comigo, ele estava trabalhando. O segundo, trabalhando, diga comigo, sobre a roda. Não esquece isso não. Se eu esquecer, você me lembra. O que é que Jeremias viu? Um homem. O que é que ele estava fazendo? Trabalhando. E estava trabalhando como? Sobre a roda. Foi exatamente isso que Jeremias viu. Diante dos olhos do profeta estava algo que havia perdido o padrão. Israel perdeu o padrão. Deus tinha dado um padrão de vida, um padrão moral, padrão social, padrão financeiro, padrão espiritual. Mas é exatamente isso que acontece quando o pecado entra. Quando o pecado entra no coração do homem, quando entra no coração da mulher, quando entra no coração do crente, ele faz uma miséria, ele faz uma devassa, ele arrebenta. E tem crente que não percebe isso, tem cristão que não fica atento a isso. A vida está dando toda para trás, as coisas estão acontecendo de maneira diferente, nada dá certo, nada vai adiante. E às vezes as coisas vão adiante, mas não vão como Deus quer que vá. E muita coisa acontecendo aí, que na expectativa do ser humano está dando certo, não é assim? Isso está dando certo. Isso que eu fiz está dando certo. Isso que eu estou fazendo está dando certo. Mas isso é na expectativa humana, e na expectativa de Deus, e na expectativa espiritual, está dando certo. A forma como você está criando seu filho está dando certo? É a sua expectativa ou é a expectativa espiritual, é a expectativa de Deus? A maneira como você está conduzindo os seus negócios é na sua expectativa ou é de acordo com a expectativa de Deus? O seu namoro, o seu casamento, a sua história, como está indo? Diante e de acordo com a sua expectativa ou com a expectativa de Deus? Os seus negócios, a sua provisão, está indo bem? De acordo com a sua expectativa ou com a expectativa de Deus? É preciso, queridos irmãos e irmãs, que nós façamos estas perguntas diariamente. É de acordo com a minha expectativa ou está sendo de acordo com a expectativa de Deus? Diante dos olhos do profeta estava alguma coisa acontecendo de forma errada. O povo havia perdido o padrão. Como é que era o povo? O povo era bom, mas tornou-se mal. O povo era uma inspiração, mas tornou-se uma decepção. O povo tinha tudo para dar certo, mas deu errado. No colo do artesão, diz o texto, que no colo do artesão havia um vaso, mas aquele vaso já não tinha mais o mesmo padrão de qualidade. O vaso não era mais igual, o vaso não era mais o mesmo, o vaso já não era mais como havia sido construído antes. Portanto, era um vaso, portanto, era algo que estava no colo do artesão. Na roda em que ele girava, havia um vaso quebrado, simbolizando Judá. Judá havia perdido o padrão. Sabe, queridos irmãos, Deus podia jogar o vaso fora, Deus podia descartar o vaso, Deus podia fazê-lo desaparecer, Deus podia abduzi-lo, ou seja, se afastar dele, mas Deus preferiu fazer outra coisa. Deus apresentou um plano melhor, um plano extraordinário de recuperação. Pensando em você, pensando em mim, pensando em nós, que tipo de vaso nós temos sido? Dentro do padrão de Deus ou fora do padrão de Deus? Dentro do padrão social ou dentro do padrão bíblico? Que vaso você tem sido? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Um vaso para a glória de Deus ou um vaso para a glória dos homens?
Que vaso você tem sido? Eu queria dizer para você que não importa se você nesta noite entender que precisa voltar ao padrão original que Deus deu a você, um padrão de santidade, um padrão de crescimento, um padrão de prosperidade, mas não é essa prosperidade que os homens estão correndo atrás, não, é em todos os sentidos, um padrão de vida de acordo com a vontade de Deus. Deus nunca pensa no pior para os seus filhos, portanto, Deus apresentou um plano melhor, um plano extraordinário de recuperação. No plano de Deus não há lugar para descarte, afastamento e nem distanciamento. O plano de Deus inclui recuperação, aproximação e relacionamento. Vamos repetir? Recuperação, aproximação e relacionamento. Por isso, diz o texto que Deus quebrou o vaso. Deus quebrou o vaso. Deus quebrou Judá, mostrou o vaso quebrado, e com o amor de um pai que ama de verdade o filho, pega os pedaços que sobraram e os transforma em uma nova argila, para fazer um novo modelo de vaso, vaso de honra para a sua glória. Ele pode fazer isso com qualquer pessoa que queira voltar a ter com ele um relacionamento de qualidade, através da pessoa de Jesus Cristo. O segredo para que isso acontecesse com a tribo de Judá era o arrependimento. No Salmo 86:5 nós encontramos assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Vou repetir, o barulho talvez, o ruído talvez tenha prejudicado você a ouvir isso. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Amém. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Em Apocalipse 3:20 está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A terceira coisa e última, terceiro e último detalhe que Jeremias viu na visão que recebeu de Deus, foi que a obra refeita era melhor do que a anterior. Ou seja, como é que estava o vaso na roda do oleiro? Estava quebrado, mas antes dele estar quebrado, ele era um vaso que? Um vaso bom, um vaso novo, um vaso no padrão. Mas aquele vaso perdeu o padrão, Judá perdeu o padrão, Israel perdeu o padrão, e agora precisava voltar a ter um padrão, a ser de excelência. Israel precisava agora voltar a servir a Deus, a entender a voz de Deus, para que o seu destino não fosse um destino travado, um destino prejudicado, um destino cheio de problemas. Era preciso que aquele povo agora entendesse a mensagem, entendesse a narrativa de Deus. Por isso Deus manda Jeremias se levantar, descer, ir atentamente aonde Deus o havia dito para ir, para ele chegar. Deus precisava continuar falando com ele. Meu irmão, minha irmã, são muitas vozes, são muitos os ruídos que estão por todos os lugares, mas Deus continua falando, Deus continua descrevendo aquilo que é o melhor para você, o melhor para sua esposa, o melhor para o seu esposo, o melhor para o seu filho, o melhor para a sua filha, o melhor para a sua família, o melhor para a sua igreja. Deus continua dizendo aquilo que Ele precisa dizer, e é por esta razão que agora o vaso que havia perdido o padrão, um vaso que antes era bom, agora não é mais. Deus é necessário quebrá-lo e transformar novamente em uma argila capaz de ser usada para moldar de novo. Meu irmão, isso não é para qualquer um não. Por isso
que Jeremias não viu qualquer um, Jeremias não viu o Nécio sentado na roda do oleiro, Jeremias viu alguém com poder, Jeremias viu Deus. Eu queria dizer que Deus tem poder para mudar a sua história, Deus tem poder para mudar a história de qualquer nação, de qualquer pessoa, porque em especial Ele é o oleiro que tem condições de fazer o que quiser para melhorar, para trazer de volta o padrão de excelência. Padrão de excelência. E agora ele olha para o colo daquele homem e vê que o vaso, que era até então vaso, se transforma novamente numa argila, e ele vai fazendo de novo um vaso, e um vaso melhor do que era antes. Que vaso extraordinário. Então Jeremias vê que a obra refeita era melhor. Diga comigo, a obra refeita. Não, refeita. Refeita. Isso, então vamos de novo. A obra refeita era melhor. Era melhor. Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Sabe, então, como um pai, Jeremias viu o novo vaso que saía das mãos de poder do oleiro, aquele que é o Pai, aquele que tem cuidado de mim, tem cuidado de você, aquele que quer cuidar dos seus filhos. Apocalipse 21:5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus tem o poder de fazer tudo novo, conforme Romanos 9:21. Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Eu pedi para você olhar os dois detalhes, não foi? Qual foi o primeiro detalhe? O homem que estava trabalhando sobre a roda. Veja que coisa interessante, eu vou terminar com esse detalhe. A roda estava no centro. A roda estava no centro. Diga comigo, a roda do oleiro estava no centro. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso simboliza? Isso significa que a sua vida, a minha vida, a vida da sociedade, a vida das pessoas, não pode estar fora do centro. A minha vida, a sua vida, a nossa vida precisa estar no centro da vontade de Deus. Se a argila estivesse fora da roda, ou a roda fora do centro, ela não sairia perfeita. Ela sairia com defeitos. Não sairia um vaso padrão. Não sairia um vaso adequado. Um vaso refeito melhor do que o anterior. Ia sair um vaso mal feito. Mas não. Deus chamou Jeremias para mostrar que o que ele faz é muito bom. Mais do que isso, é perfeito. Mas precisa estar no centro da sua vontade. Onde está a sua vida? Para que lado tem tendenciado? Qual a direção você tem tomado? Sabe, nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus, assim como veio para Jeremias, veio para mim, veio para você. Ela cabe direitinho no meu coração. Ela já está formatado pelo próprio Deus. A proposta de Deus não é para uma pessoa, nem para duas pessoas. A proposta de Deus é para todos nós. Por quê? Porque às vezes, por circunstâncias inadequadas,
indesejadas, a roda não fica no centro. O oleiro quer fazer, o oleiro quer trabalhar, porque ele continua trabalhando. Ele não trabalhou, não foi só uma amostra, foi algo que precisava mexer primeiro com o profeta, e que a seguir mexeria com o povo, que se multiplicaria, que atravessaria gerações, porque esse mesmo Deus continua trabalhando, mas Ele precisa que eu e você, que a minha vida e com a sua vida, esteja no centro da vontade dEle. Não é de um lado, não é do outro, é no centro. Por quê? Porque no centro é melhor. Dá para Deus mexer, dá para Deus fazer, dá para Ele refazer, dá para Ele tornar perfeito, assim como Ele é perfeito. Esse era o plano de Deus, para um povo que estava completamente corrompido, vivendo em densas trevas, vivendo de uma forma desagradável, terrível, sem perspectiva. Mas quando Jeremias viu aquela imagem, aquele cenário, aquela história, Jeremias viu que Deus já estava preparando uma nova história para aquele povo. Mas aquele povo precisava se arrepender. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o que Deus pediu não foi outra coisa a não ser arrependimento. E é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de nós. Que nós estejamos atentos à voz dEle, que nós estejamos desejosos de sermos transformados, de sermos melhores seres humanos, melhores homens, melhores mulheres, melhores pessoas, melhores crentes, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons profissionais. Deus espera e nós queiramos tudo isso, sabe por quê? Porque Ele tem o melhor para você. Assim como Ele tinha o melhor para o povo de Judá, Ele tem o melhor para mim, o melhor para você, o melhor para todos nós. Mas nós precisamos nos aproximar dEle, ou melhor, nos reaproximarmos dEle, com humildade, reconhecendo que precisamos mesmo dEle, precisamos nos consertar, precisamos melhorar, e pela fé, acreditar que Ele vai nos ajudar a chegar onde precisamos, a ser o que Ele espera que sejamos, para que Ele nos use para a honra e glória do nome dEle. Tem muita gente precisando ver em você essa mudança. Tem muita gente precisando ver em você um novo padrão. Um vaso com um novo padrão. Mas um vaso trabalhado por aquele que tem poder para fazer. O nome dele é Jeová. O nome dele é Elohim. E o nome dele é Yeshua Mashiach. O nome dele é Jesus. Feche os teus olhos. Incline a sua fronte. Eu não sei de que jeito Deus me usou para falar ao seu coração nesta noite. Mas eu sei. Embora Jeremias estivesse cansado, decepcionado, entristecido, talvez melancólico, mesmo assim Deus deu uma ordem para ele. Deus mandou ele se levantar. Talvez ele tenha precisado de uma ajudazinha de Deus. Sabe, Deus não precisa de sua ajudazinha. Tome cuidado, você está achando que está ajudando Deus. Não, Deus não precisa da sua ajuda. Deus não deve nada a você. Deus não deve nada a ninguém. Quem precisa de ajuda é você. Somos nós que precisamos da ajuda de Deus. Então deixe Deus te ajudar. Levante-se, mova-se.
Vá na direção do oleiro. A história você já conhece, eu não preciso repetir. O que ele fez lá atrás, ele vai fazer hoje. Se ele não fizer agora, ele pode fazer durante a madrugada. E se ele não fizer nesta madrugada, ele pode fazer durante a semana. Talvez você seja surpreendido com o que Deus vai fazer na sua história. Mas tenha certeza de que Ele vai fazer se você quiser. O povo que entendeu a mensagem, o povo que recebeu a mensagem, teve a sua vida transformada, a sua história foi transformada. Agora aqueles que não quiseram, continuaram vivendo na degradação, na apostasia, continuaram vivendo na idolatria, continuaram vivendo afastados de Deus e achando que eram os bambambãs, até que veio a derrota, até que veio a doença, até que veio a tristeza, até que veio a morte, e nada mais eles puderam fazer. Experimentaram a dor de uma decisão que fizeram errada. Esta noite você pode fazer a melhor escolha. Escolha por Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Diga: Senhor, eu entrego o meu coração a Ti, entrego a minha vida a Ti. Eu sei que sou um pecador, não mereço absolutamente nada do Senhor. Na verdade, eu nunca ouvi falar muito do Senhor, mas eu quero nesta noite fazer uma experiência. Eu quero experimentar através do Espírito Santo, e por isso eu quero colocar a minha vida no centro da Tua vontade. Me ajuda a discerni-la, me ajuda a fazê-la, me ajuda a vivê-la. Transforma-me totalmente nesta noite, transforma a minha vida, transforma a minha casa, meu casamento, transforma a minha família, porque eu acredito pela fé, que assim como o Senhor fez no ano passado, o Senhor pode fazer hoje. Por isso, eu me rendo aos Teus pés, eu me arrependo, confesso ao Senhor todos os meus pecados, e Te peço ajuda. Senhor, vem me ajudar, vem me socorrer, porque esse é o meu pedido, é o pedido que Te faço pela fé, e faço em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar esta última canção desse encontro. Enquanto nós estivermos cantando esta canção, eu faço um convite a você. Todos os domingos eu tenho orado pela sua vida aqui na frente, tenho orado pelos seus negócios, pela sua saúde. Eu quero nesta noite orar pela sua saúde, quero orar pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu espírito. Quero orar por você, orar pelo todo seu nesta noite, para que você tenha uma semana, eu repito, vai ser a semana mais tensa que nós vamos viver na nossa história, mas isso não pode te afetar, mas isso não pode me afetar, isso não pode afetar a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas eu quero orar para que o Senhor te console, te conforte, te anime. Pode ser que você esteja naquela lombeira que estava Jeremias, prostrado, caído, sem esperança, sem alegria, mas eu quero orar para que Deus renove a tua força, teu ânimo, traga de volta a alegria, e permita que você tenha uma semana de paz, de alegria, de vitória, na presença do Espírito Santo. Enquanto estamos cantando, eu não vou insistir, eu não vou apelar, estou convidando você para vir orar comigo aqui. Se você sentir esse desejo, se você quiser fazê-lo, enquanto cantamos, deixa seu lugar e venha à frente, em nome de Jesus.